Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro. O estudo de hoje é o número 13, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, itens 28 ao 30. Sim, a vida, eutanásia e aborto. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavile, agradecemos a presença da Michele e da Ana. Convidamos nossa amiga Michele para fazer nossa prece inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos e podermos estudar o seu Evangelho, aprendermos um pouco mais. Pedimos que a espiritualidade amiga se faça presente no estudo de hoje, nos auxiliando e nos intuindo, para que possamos ter discernimento, sabedoria e que possamos aprender um pouco mais com o estudo de hoje e auxiliar aqueles que necessitam. É isso que pedimos e agradecemos, que assim seja. Que assim seja. Vou pegar um estudo aqui. Será lícito praticar a eutanásia para abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? É lícito fazer o aborto? Em caso de estupro, a lei brasileira permite, mas por que a doutrina esclarece que nem nesses casos deve-se fazer o aborto? Que consequências morais e espirituais advêm a prática do aborto? Olha, quanto à eutanásia, eu acredito firmemente que somente Deus pode determinar e definir o momento final que você vai dar o último suspiro. Então, mesmo que a pessoa esteja fazendo isso, o médico, o familiar, esteja fazendo isso para aliviar o doente, o moribundo, para tirar dele aquela aflição que ele está passando, no intuito de socorrer e de ajudar, isso não deve ser feito. Porque ninguém sabe o que que vai passar na mente dessa pessoa no último instante, no último segundo, e isso pode modificar todo o futuro da espiritualidade dele. Então, se você vai lá e interrompe eles, digamos que 1 minuto antes, isso já pode atrapalhar. Imagina você interromper muito tempo antes. Eu sei que é difícil, tem muitas pessoas que ficam acamadas por muito tempo, causa dor, sofrimento para ele, para a família, para todo mundo. E isso aí leva a pessoa, tem países, né, que autorizam a eutanásia, mas na visão espiritual isso não é interessante, isso é ruim para a pessoa, o espírito dela não completou o ciclo dela completo. Então, deixa que a espiritualidade tenha esse trabalho. Ela está ali para auxiliar nesses momentos de dificuldade e de quando o doente está terminal, está cheio de espiritualidade em volta, auxiliando, né, desligando o rim, pâncreas, e assim sucessivamente em cada órgão do corpo, para chegar ao momento exato. E aí, se dá a finalização permitida por Deus, que é só Ele. Ele nos deu a vida e Ele tem todo o direito e toda a autoridade para interromper. Fora Ele, ninguém. Ninguém na face da terra, somente Deus. Vou deixar o restante com vocês, porque estão várias pautas. E sobre a eutanásia, a gente precisa lembrar do fluido vital, né? Que nós temos aí um tempo de cumprimento da Terra, de cumprimento de encarnação na Terra, e a gente só desencarna quando o nosso fluido vital realmente termina. Não dá para a gente falar especificamente aqui por causa do tempo, mas cada um tem o seu tempo e a gente precisa respeitar a, a trajetória de cada um. Em relação ao aborto, se é lícito praticar aborto, não, não vou entrar no mérito da licitude, mas porque alguns países são permitidos, outros não, e é como Paulo disse, tudo posso, mas nem tudo me convém.
nós não devemos praticar o aborto, porque se esse espírito veio para nós, é porque nós precisamos dele e ele precisa de nós. E por mais que a legislação brasileira permita o aborto, né, em caso de estupro, outros países seja permitido, a gente está tirando uma vida. E não é nosso direito tirar a vida de ninguém. Uma hora esse espírito vai voltar para nós, né? Seja como filho, seja como irmão, seja como pai ou mãe, mas a gente vai ter que cumprir a nossa missão, resgatar alguma coisa com essa pessoa que estava predestinada a nós. Mas aí também está a misericórdia divina. Se o aborto foi necessário, né? Vamos colocar assim, necessário bem entre aspas, se a pessoa praticou o aborto por muitas vezes ignorância, falta de conhecimento, ou foi uma necessidade naquele momento, como acontecia, né, anos atrás, para dar satisfação à sociedade, à família. Algumas meninas cometiam o aborto com medo dos pais, enfim. A espiritualidade é muito generosa e acolhe essas pessoas e nos dá a chance de resgatar. Por mais que demore um pouquinho mais, a gente tem a chance de consertar nossas falhas, de reorganizar nossa rota. E Deus, ele vai sempre nos auxiliar nesse trajeto, nesse processo. E com certeza nós vamos ter a chance de nos redimir com esses espíritos que nós um dia os negamos. E isso é o mais lindo do Espiritismo, né? Esse entendimento, essa chance de recomeçar. É isso. Bom, eu só vou aproveitar aqui e dizer a vocês que tá tudo sempre certo, gente. Por mais que a gente se desespere, por mais que a gente olhe uma pessoa que a gente ame na cama e num estágio terminal e precisando de fralda e precisando de comida, tá tudo certo. É o local que ele precisa para apurar as dores dele, muito provavelmente foi ele que escolheu, né? Quando a gente olha e fala assim, ah, a doença é breve, atravessou a rua, foi atropelado, meu Deus, tinha a vida toda. Ou ainda, né, minha avó, meu avô, tá tudo certo, gente. A vida tá tudo certo. A gente serve um Deus maior e ele coloca à nossa disposição tudo que a gente tem que passar, né? E a gente tem que passar com dignidade. Então, assim, é desesperador você imaginar uma gravidez que você não desejou, né? Uma gravidez ali que veio de uma situação complicada. Mas, assim, não é a gravidez, não é o que germina aqui na Terra. O espiritual, ele é muito maior que tudo isso, né? O espiritual, ele vai te determinar um espírito que precisa passar junto com você aquela situação. E às vezes, quando a criança nasce, você renasce junto com ela, né? Então, assim, esse desespero de todas essas situações que a gente está colocando aqui, porque são situações desesperadoras, né? Você pensar que ter um filho não é comprar uma televisão, não é comprar um carro, não é comprar um apartamento. O filho é uma que vai te acompanhar por toda a vida, vai demandar que você se coloque na condição de mãe, de pai. Você pensar em ter um filho é muito difícil, mesmo quando ele é planejado. Você olha e fala assim: Meu Deus, espera, mais uma criança tá chegando, né? Mas tá tudo certo, tá sempre tudo certo. A gente precisa batalhar e tentar entender o que a gente está passando e se colocar à disposição da espiritualidade e pedir ajuda. O resto tá tudo ok, tudo tá no lugar que tem que estar, nada tá fora desse lugar.
né? A gente tem uma espiritualidade maior que rege, nos ajuda. A gente só precisa entender na nossa vida, cada localzinho que a gente está, o que a gente está aprendendo ali, né? Então, quando tem um problema muito grande que a gente se desespera, é a hora da gente, opa, volta aqui. Deixa eu sentar aqui e entender o que eu estou fazendo nesse local, É, né? Que lição eu estou aprendendo, o que que eu tenho que corrigir, o que que eu tenho que aprender aqui. E voltar para a espiritualidade, porque claramente eles vão nos ajudar. O mais difícil para a gente é se voltar para eles. Primeiro a gente se desespera, joga no chão, rola no asfalto. Depois a gente lembra da espiritualidade, né? Mas é sobre isso, meninas. Vocês já completaram bem o que foi dito. Mais alguma coisa a colocar? Então, vou agradecer a todas pela colaboração do estudo e vou pedir para nossa amiga Ana fazer nossa prece de encerramento. levemos então os nossos pensamentos aos céus, né? Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre o Evangelho. Agradecer a presença de Jesus aqui na nossa mesa, como convidado de honra sempre. Agradecer a presença da espiritualidade amiga aqui, nos instruindo, orientando nossas palavras. Enfim, só gratidão. Vamos dar por encerrada nosso Conversando Evangelho. Que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.